Olá, meus amigos. Eu, neste momento, vou retomar o estudo das profecias bíblicas, falando a respeito dos dias que nós temos vivido. E no último vídeo eu estava mencionando uma profecia que está em Obadias, que menciona uma aliança árabe e israelense. Os descendentes de Esaú, povos árabes, com os descendentes de Jacó, seu irmão, que gerou o povo de Israel. Na presença de adversários, eles vão fazer uma aliança e, nesta aliança, os bens de Israel vão ser tirados para ser dados aos descendentes árabes, como também vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. No versículo 11 de Obadias fala a respeito disso. Quer dizer que o momento de um estabelecimento de uma aliança, uma confederação, a criação do Estado palestino ao lado do Estado de Israel, com a divisão da cidade de Jerusalém para ser capital de ambos os povos. E no versículo 15 de Obadias, menciona: o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. O dia do Senhor, biblicamente falando, é um tempo de ira, tempo de manifestações de juízo de Deus sobre as nações. É um tempo chamado por Jesus, em Mateus 24, 21, como um tempo de grande tribulação, com a presença e manifestação do anticristo governando sobre as nações da terra. E também são as manifestações de juízo e catástrofes que vão estar acontecendo sobre os moradores da terra, que estão descritos a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Mas para nós entendermos as profecias do Apocalipse, como a profecia de Obadias ou de outros profetas que nós vamos falar em vídeos posteriores, é preciso que nós voltemos aos primeiros capítulos da história da humanidade descritos no Gênesis para entender o cenário que está sendo montado para o cumprimento desses fatos proféticos que nós estamos vendo nesses dias atuais. E eu vou retomar o início da história no capítulo 11 de Gênesis, quando, a partir do versículo 26 até o versículo 32, menciona a história de um homem chamado Terá, que tinha 70 anos quando ele gerou 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. E seus filhos se casaram, e segundo a genealogia do Gênesis, os homens casavam-se em torno de 30 anos de idade. Então, Terá, com seus filhos casados, já tinha em torno de 100 anos de idade. E, segundo a palavra de Josué, capítulo 24, versículo 2, Terá e seus filhos eram adoradores dos deuses de Ur dos Caldeus, onde eles moravam, lá no Iraque. Eles eram adoradores do sol e da lua, mas, por algum motivo, Terá toma uma decisão de sair da terra de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Um homem rico, uma cidade próspera, um homem em torno de 100 anos de idade, com 3 filhos, e ele toma essa decisão de sair, então, para a terra de Canaã, que era cerca de 1.600 quilômetros, desde o Iraque até a terra de Israel, na terra da Palestina. Só que, desses 3 filhos, segundo a palavra de Gênesis 11, 28, o filho Arã morreu em Ur dos Caldeus, e o segundo filho, chamado Naor, resolve não seguir o seu pai até a terra de Canaã. Inclusive, esse Naor devia ser talvez um filho mais querido, porque Terá coloca o nome do seu pai, Naor, como nome do seu filho. Mas esse filho resolve não seguir o seu pai, e então, Gênesis 11, versículo de número 31, fala que Terá partiu com o seu único filho, Abrão, e com Ló, que era filho de Arã, que é o filho que morreu lá em Ur dos Caldeus. Então, saem Terá, Abrão e Ló para a terra de Canaã. Só que, desses 1.600 quilômetros, eles seguem 3/5 da viagem, cerca de 960 quilômetros, e Terá para na Turquia, e ali ele funda uma cidade chamada Harã, o nome do seu filho morto em Ur dos Caldeus. Ele estabelece ali, adquire riquezas e ganha bens dessa forma, e fica ali e morre ali naquela cidade. E aí chega então Gênesis 12, versículo 1, quando diz Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o chamado de Abraão, filho de Terá, aconteceu porque Terá, que ia para a terra de Canaã, resolve interromper o propósito e o chamado que Deus tinha estabelecido para ele, quando ele deixou de ser adorador do sol e da lua, provavelmente ouviu a voz de Deus para sair para a terra de Canaã. Ele para em Harã, na Turquia, e Deus manda Abrão, filho de Terá, sair da casa do pai, para
continuar o propósito que ele tinha estabelecido de que Abraão e a sua descendência estabelecessem ali na terra de Canaã para ali abençoar todas as famílias da terra. Então é esse chamado de Abraão, e Abraão vai para lá, pega os seus bens, as pessoas que ele tinha adquirido também como escravos, e no versículo 5 de Gênesis 12 fala que Abraão partiu com o seu sobrinho Ló para essa terra de Canaã. Um pouco mais para frente, em Gênesis capítulo número 13, do 14 até o 18, depois que Ló se separa de Abraão, então Abraão está sozinho na sua terra, com seus gados, seus bens, seus escravos, tudo isso também. Então Deus chama novamente Abraão e fala com ele que toda aquela terra de Canaã que ele estava vendo seria dado em possessão para ele e para a sua descendência. E no versículo 17 de Gênesis 13, ele é ordenado a percorrer todas as dimensões daquela terra, porque aquela terra de Canaã, a terra da Palestina, seria dado para ele e para a sua descendência. E Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali ele levantou um altar ao Senhor. Então, a partir deste momento, Abraão passou a ser reconhecido e chamado de hebreu, porque morava naquela terra de Hebrom. E, na sequência do texto, Gênesis capítulo 16, no versículo 3, fala da seguinte maneira que Abraão estava morando já 10 anos na terra de Canaã. E Deus tinha prometido para ele uma descendência, e essa descendência não veio. Então, com 86 anos, tá? Este homem, Abraão, tem um filho, mas não filho da sua esposa legítima. A esposa Sarai entrega a sua escrava, uma egípcia, e fala para que seu marido possuísse aquela mulher e gerasse um filho daquela mulher, e realmente ela gerou um filho, e Deus colocou a Abraão essa ordem dele colocar o nome de Ismael sobre este filho. E diz, Gênesis 16, versículo 12, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ele fala que esse descendente de Abraão, filho de uma escrava egípcia, seria chamado de Ismael, e seria um homem confrontador, e estaria em oposição aos seus irmãos. E este homem nasceu, Ismael, quando Abraão tinha 86 anos, né? E depois, tendo esse descendente ali, Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 7 e 8, Deus chama Abraão novamente e fala assim que aquela terra que ele estava morando ia ser dele, mas que ele teria um descendente da sua esposa Sarai. Tá? E mudou o nome de Sarai para Sara e gerou dela uma descendência a partir de um filho que foi gerado na velhice de Sara, uma mulher estéril, e Abraão com 100 anos, quer dizer, 13 anos depois teve Ismael, esse filho foi dado para Abraão com a sua esposa legítima. Estou contando a respeito desse assunto porque o Ismael gerou depois 12 príncipes, e são descendentes dele os povos árabes. E os povos árabes reivindicam a herança da terra do pai Abraão, falando que eles são o primogênito, e eles que têm direito à herança. Mas, em Gênesis capítulo 17, versículo 19, fala assim, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, o primeiro filho com a mulher escrava, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, eu farei com Isaque, a qual Sara te dará luz neste tempo daqui a 1 ano. Então, apesar de Ismael ser filho de Abraão, ter, direito à herança, Deus falou que o descendente que geraria aquela terra, receberia aquela terra como herança, que seria a continuidade da genealogia de Abraão, era
com a mulher legítima, Sara, com o filho Isaque. E quando os meninos cresceram e o Isaque foi desmamado, Abraão fez uma festa e ali Ismael começou a perseguir, a caçoar do irmão mais novo Isaque. E naquele momento, lá em Gênesis 21, versículo 9, fala a respeito desse assunto, né? Que o mais velho perseguiu o mais novo e caçoava do mais novo. E aí a Sara, esposa legítima de Abraão, fala para Abraão despedir a escrava Agar, a egípcia, com seu filho, e realmente Abraão ficou muito pesado com relação a isso, mas saiu dessa forma, com essa direção, e foram andando errantes pelo deserto. Então, Gênesis 21, versículo 14, fala dessa forma: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E aqui vem exatamente também essa origem nômade dos povos árabes, né? Historicamente eles eram nômades, a partir deste momento que Ismael estava ali, entretanto, Deus falou que, por ser descendente de Abraão, ele seria feito também uma grande nação. E este homem cresceu, e depois, Gênesis 21, 20, Deus estava com aquele rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então estamos falando de uma descendência de Abraão, Ismael, descendentes de várias nações árabes, que realmente já daquele primeiro momento já caçoava e perseguia o irmão mais novo, filho da esposa legítima de Abraão. Então, essa história estou contando exatamente porque há uma rivalidade, até os dias de hoje, entre os descendentes árabes e a religião muçulmana, islâmica, fala a respeito que eles são os primeiros filhos de Abraão. E o direito à herança do patriarca Abraão é deles, o direito da terra é deles. E foi dessa forma que depois Maomé, quando estabeleceu o islamismo, criou exatamente essa vertente, essa ideia que é verdadeira, que eles são os primeiros filhos e por isso a herança tem que ser deles. E assim como Ismael perseguia a Isaque, então também eles ainda perseguem os descendentes de Isaque, que são o povo de Israel. Então o conflito árabe-israelense está desde essa origem entre os dois irmãos ali, Ismael e Isaque. Mas Isaque cresceu também e casou-se também com uma mulher chamada Rebeca, que também era estéril, e aos 60 anos esta mulher foi curada da sua esterilidade e passou a ficar grávida de 2 filhos. E Gênesis capítulo 25, capítulo 25, versículo 21, fala assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse ela: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, Gênesis 25, 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascido de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E nasceram de Isaque e Rebeca, esses 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú o mais velho e Jacó o mais novo. Da mesma forma também, eles crescidos, em determinado momento, Esaú vende o seu direito de primogenitura para Jacó, o seu irmão mais novo. E quando Isaque depois era mais velho, estava ali para estabelecer a herança entre os filhos, Jacó, incitado pela sua mãe, engana o pai Isaque na sua velhice, e a herança foi estabelecida para o irmão mais novo, assim como essa palavra profética foi dada para a Rebeca, tá? Isso realmente aconteceu. Então, em Gênesis capítulo de número 27, fala a respeito dessa herança que foi dada para Jacó. E quando Jacó recebe a herança que seria do primogênito, que seria de Esaú, então, em Gênesis 27, versículo 41, fala assim:
passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado o irmão mais novo. E diz consigo: vem próximos os dias da morte do meu pai, então matarei a Jacó, o meu irmão. E é nesse momento, então, que esse ódio também na geração futura, tá? Ismael perseguia Isaac e depois Esaú perseguia Jacó. E Esaú, exatamente nesse ódio ao seu irmão, Jacó foge por orientação dos seus pais, vai para a terra de Harã, junto com os parentes lá que eles tinham na Turquia, e fica escondido lá. E nesse momento, Esaú casa-se com uma filha do seu tio Ismael e gera descendentes ali também. Então, o ódio da geração anterior, junto com o ódio da geração de Esaú, gerando uma futura geração de povos árabes odiando o irmão Jacó, porque roubaram a herança da primogenitura. Tanto Ismael, que era o primogênito de Abraão, como também Esaú, que era o primogênito de Isaque. Então, os filhos mais novos é que receberam a herança, e a direção e a palavra que Deus tinha dado era exatamente essa, que em Isaque seria a descendência e que o irmão Jacó prevaleceria sobre o irmão Esaú. Então, Jacó foge, fica muitos anos fora e depois, em determinado momento, já casado com seus 12 filhos, que geraram então as 12 tribos de Israel, Deus manda Jacó voltar para a terra de Canaã e se reconciliar com seu irmão Esaú. Então eles estavam brigados com ódio de morte do descendente primogênito, do descendente árabe agora, com o descendente de Jacó, que é Israel. Então esse ódio nas gerações que foi perpetuado até os dias de hoje, brigando pela mesma herança da terra da Palestina, que era do patriarca Abraão. Então essa é a origem do conflito. E aí, quando então há essa reconciliação, então lá em Gênesis 32, Jacó volta para a terra da Palestina, ele faz uma estratégia. Ele começa a enviar presentes ao seu irmão Esaú para aplacar a ira de morte que o irmão Esaú tinha contra ele, Jacó. E dando esses presentes para então que houvesse essa reconciliação. De fato, Esaú e Jacó, os irmãos, se reconciliaram. Esaú recebeu esses presentes do irmão Jacó, e exatamente é o mesmo fato histórico entre essa ascendência dos povos árabes e judeu que está acontecendo e vai acontecer conforme a profecia de Obadias. Os dois estão brigados, brigam por um território da Palestina, brigam pela cidade de Jerusalém, brigam pela herança do pai Abraão, e os estrangeiros vão estar determinando que Esaú e Jacó, Edom, que é a profecia de Obadias, que são os descendentes de Esaú, os povos árabes, que está em Gênesis 36, sendo colocados para fazer uma confederação, conforme está escrito lá em Obadias, versículo 7, para que então eles possam estar dividindo a cidade de Jerusalém, Obadias 11, para que então haja paz e segurança entre os povos. E esta aliança entre árabes e judeus, na presença dos estrangeiros, é o que vai determinar o início da última semana profética de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que depois virá com a manifestação do anticristo e da grande tribulação, até que o reino do Senhor seja estabelecido. Jesus Cristo volte para estabelecer o governo sobre todas as nações, trazendo realmente paz e vida em abundância, com a restauração do reino de Israel e com o juízo sobre as nações que perseguem e são contra o estabelecimento do reino e, ao contrário, querem adorar o anticristo. Que nós vamos falar a respeito desse assunto nos próximos vídeos, com detalhes mais a respeito desse assunto das profecias. Mas neste momento, eu queria trazer essa palavra histórica, contando essa história aqui resumidamente, dessas descendências de ódio até os dias atuais, para dizer: hoje, Esaú e Jacó, árabes e judeus, ismaelitas e israelitas, estão em conflito, permanecem em conflito durante toda essa história, e vão ser levados, conduzidos pelas nações para fazerem uma paz.
E, assim como Jacó entregou os seus bens para o seu irmão Esaú, assim também Israel vai ter que entregar os seus bens e dividir a cidade de Jerusalém para o estabelecimento dessa confederação Estado palestino ao lado do Estado de Israel, para começar os últimos 7 anos antes da vinda do reino de Cristo sobre todas as nações da terra. Então, isso posto, nos futuros vídeos eu vou estar detalhando melhor a respeito das profecias, não somente de Obadias, mas também dos outros profetas e do livro do Apocalipse, para nós podermos entender exatamente o momento histórico e profético que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe sua vida, que dê clareza e entendimento a respeito desses assuntos, e então você possa saber, conhecer e também se posicionar nesses últimos dias, sabendo que a vontade e a palavra profética de Deus está se cumprindo na história e vai se cumprir também nos nossos dias. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe.